E hoje é uma ocasião muito especial para essa igreja que celebra, na noite de hoje, os seus 16 anos. É um grande privilégio poder estar com os irmãos. E a minha palavra nesta noite terá um enfoque pensando um pouco no aniversário da igreja e colocando em perspectiva um pouco a graça de Deus nesse contexto. Eu quero convidá-los a abrirem João capítulo 21. João capítulo 21. Minas Gerais é um estado perigoso. É perigoso vir aqui. A gente aqui é um estado que cheira comida. É verdade. A gente anda pela estrada, a gente falou assim, minha esposa, Gil, você está sentindo o cheiro de fogão de lenha? Eu falei, ainda não. Agora estou. Esse lugar cheira comida. É mesmo. É um lugar perigoso. E eu vou falar um pouco sobre comida hoje. Vou falar um pouco sobre Jesus. Vou falar sobre uma coisa que o mineiro já nasce com saudade. Mar. Vou falar sobre igreja. Então tem muita coisa combinando nesta noite. Abra aí João capítulo 21. A partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Este é um diálogo muito interessante. Ele aconteceu ao redor do Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é exatamente um mar de água salgada. É, na verdade, um grande lago de água doce, que em rigor se constituía, por assim dizer, numa dilatação do Rio Jordão, que, por ser tão grande, era chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, coração do norte de Israel, à época do Novo Testamento, norte chamado de Galileia. Terra de Pedro, discípulo de Jesus, que foi criado ali naquele mar, junto àquele lugar, na cidade de Betsaida. Pedro não era apenas alguém radicado ali, ao redor do mar, mas era alguém que absolutamente o conhecia
por ofício, por profissão, porque ele era pescador, ele e seu irmão André, que se tornaram ambos discípulos de Jesus Cristo. Pedro era alguém que absolutamente conhecia aquele mar, que conhecia as espécies de peixe, que conhecia as correntes, que era alguém que provia o alimento, porque ele ia buscá-lo na pesca. Foi ali que Jesus chamou Pedro, ao redor do mar da Galileia. Porque uma vez que Jesus saiu de Nazaré, um pequeno povoado, ele foi para morar em Cafarnaum, ali naquela mesma região. E Jesus chamou os seus primeiros apóstolos ali, pescadores, homens simples, que labutavam ali com a sua pele queimada ao redor do mar da Galileia, fazendo o ofício da pesca. Pedro então passou 3 anos com Jesus, ou um pouco mais, e definitivamente nós podemos dizer que não apenas aquele discípulo a mais proeminente na relação que tinha com Cristo, Pedro efetivamente se tornou um amigo próximo de Jesus, talvez o mais próximo. Alguém que partilhava e partilhou com Jesus momentos muito intensos de ensino, a pregação, os milagres, a comunhão básica que Pedro teve com Cristo, o aprendizado, a transformação. Pedro foi crescendo. Um dia mais ao norte ainda deste lugar, Jesus fez uma pergunta aos apóstolos: o que os homens dizem que eu sou? E as respostas eram bastante absurdas, mas em geral elas orbitavam em torno da resposta de que Jesus era um grande profeta. E as pessoas, Jesus dizia: quem os homens dizem? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou alguns dos profetas. E Jesus então perguntou aos apóstolos e a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, tomando a palavra em nome dos apóstolos, ele diz: tu és o Cristo, Messias, Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse então: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram estas coisas, mas foi meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro recebeu um conhecimento, uma revelação do Pai acerca de Jesus absolutamente singular. E Jesus disse a ele sobre esta fé, neste momento, expressa nesta sua confissão: eu edifico a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi crescendo na relação com Cristo. Em alguns momentos, parece que nós o vemos retroceder. Em outros momentos, nós o vemos, assim, absolutamente distinto na sua fé, na sua compreensão. Chega a semana mais importante do ministério de Jesus, que é a semana da paixão. Ela é tão importante que no Evangelho de João ela ocupa quase a metade do livro. Esta semana última, a semana da paixão. Naquele momento,
Jesus está se preparando para ser crucificado. O seu ministério é em Jerusalém. E Jesus diz assim aos apóstolos, alguns momentos antes de ser crucificado, ele diz assim: aqui em Jerusalém ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus diz: vocês vão se escandalizar de mim. Ainda hoje vós se escandalizareis de mim. Aí Pedro diz assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu todavia não me escandalizarei de ti. Pedro faz naquele momento uma espécie de profissão de que ele amava mais a Jesus do que os demais, de que ele estava em condições de seguir a Cristo de uma maneira e de ser fiel de uma maneira que os outros não seriam. E ele disse: ainda que todos se escandalizem, tropecem, eu todavia não me escandalizarei de ti. Foi então que Jesus fez uma profecia. Pedro, Satanás, ele te requeriu das minhas mãos para te peneirar, e eu concedi. E ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás. E será isso 3 vezes, disse Jesus. E foi o que aconteceu. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz que Jesus foi traído por Pedro, que o negou. E o negou assim, de uma forma muito vergonhosa, muito decadente, muito contundente. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E isto mostrou para a gente esta fragilidade do apóstolo do Senhor, que o negou. E deve nos fazer também humildes e dependentes do Senhor isto. Diz o texto que após Pedro negar pela 3ª vez, inclusive com juramentos impropérios, lá de dentro da casa de Anás, onde estava sendo julgado, Jesus olhou para Pedro e Pedro viu isto. E o texto diz então que Pedro saiu dali, e o texto termina dizendo: ele chorou amargamente. Vem a crucificação. Pedro acompanha tudo de longe, assim. Mas vem a ressurreição. E na ressurreição, Jesus então anuncia aos discípulos que ele vai para a Galileia. E ele pede a alguém que avise a Pedro que ele está indo lá. E ali acontece um episódio extraordinário que já havia acontecido lá no passado. Porque lá no passado, os pescadores haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado nada. E em determinado momento, então, Jesus lança a rede para o lado tal. E eles colheram uma quantidade enorme de peixes. E isso estava na memória do apóstolo Pedro. E Pedro, então, ali na Galileia, diz assim: vou pescar. E os outros mais 6 discípulos disseram: vamos nós também contigo. E foram pescar. Estava ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Foram pescar. Mas diz o texto que eles saíram para pescar e não pescaram nada. Novamente, a noite inteira. E aí vem Jesus na praia e faz uma pergunta que não se faz a um pescador quando ele não pesca. Jesus faz a seguinte pergunta. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Vocês têm aí alguma coisa para comer? É mais ou menos como a esposa perguntar para o marido que foi para a pescaria, que vem de mão vazia: você pescou algo?
Mas aqui é muito mais identitário. E aí, eles disseram, não. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim eles fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o apóstolo Pedro, o apóstolo João, diz a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é um retrato da personalidade de Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Isto é dele, esta coisa. Ele tem essa característica. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, e ao saltarem da terra, é muito interessante, porque já havia o Senhor preparado peixes, não aqueles, mas eles já chegaram e já encontraram uma refeição preparada pelo Senhor. Disse também Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E eles trouxeram 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus, vinde, comei. É maravilhoso, Senhor Jesus. Prepare essa refeição quente para aqueles discípulos simples. E eles agora já estão certos de que é Jesus, mas há um silêncio reverente neles. Há uma coisa que já solenizou na alma deles. E eles vêm e comem, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor ressurreto. E veio Jesus e fez algo que eles já conheciam. Tomou o pão e tomou o peixe, abençoou e deu. Isto aí é símbolo messiânico, identitário da pessoa de Jesus, que já havia multiplicado os pães e os peixes. E eles viram isso. E Jesus então tomou e lhes deu, de igual modo, o pão e o peixe. E agora é que se tem uma conversa. Essa conversa acontece ali, junto ao mar, com aquele vento marinho, com aquela temperatura própria, naquele lugar contextual do apóstolo Pedro, que ele conhecia, com aquele mestre que ele aprendeu a amar, Jesus. E essa conversa acontece ainda com o sabor do peixe na boca. É um diálogo que acontece com Pedro tendo sido alimentado por Jesus com o cheiro e sabor do peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Essa é a pergunta certa para se fazer. É uma pergunta muito necessária. Quando eu ensino aconselhamento, eu digo que às vezes a gente faz perguntas, não é para que a gente queira saber a resposta. A gente faz perguntas porque as perguntas ajudam o outro
pergunta ajuda o outro. E Jesus faz a seguinte pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Você lembra lá atrás o que ele disse? Dias atrás ele havia dito assim: ainda que todos esses se escandalizem, eu todavia não me escandalizarei de ti. E Jesus agora pergunta: Pedro, Simão, aliás o nome aqui é Simão ainda, é o primeiro nome de Jesus, de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Pedro responde apenas a primeira parte da pergunta e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Uma vez. E não parece coincidência o fato de que Jesus vai fazer essa pergunta 3 vezes. 3 vezes. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta. Sabe, tem umas perguntas incômodas que a gente quer responder apenas uma vez. E agora vem Jesus e faz 3 vezes essa pergunta tão dirigida aos afetos. O verbo é tu me amas, o verbo é você me entende, não, você me discerne, você sabe quem eu sou, ou você... não é, a pergunta é dirigida à base afetiva do ser humano aí. Tu me amas? E aí diz o texto que Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro não está dizendo: tu sabes que o meu amor por ti não tem lá os seus momentos de fracasso. Ele tinha e teve seus momentos de fracasso. Mas o que Pedro está dizendo é: tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero agora chamar a sua atenção para um fato muito importante aqui. Lá atrás, Jesus disse a Pedro, uma vez que Pedro identificou quem ele era, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus veio a esse mundo e constituiu a igreja. De fato, essa é a sua obra. Quando ele morre na cruz, ele salva, ele redime um povo, que somos o seu povo, a igreja do Senhor. Ele é o pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas até o fim. Ele é o bom pastor que dá a vida por elas. Ele vai dizer que nada há mais importante do que aquilo que o Pai lhe deu. E o Pai lhe deu essas ovelhas, e ele dá a sua vida por elas, e ele as tem em seus cuidados. Ele as ama, e as protege, e ele as defende. E ninguém arrebata as ovelhas da mão dele, porque ele ama aqueles que o Pai lhes deu. Ele ama a tal ponto de que diz o Evangelho, ele ama até o fim. E Pedro é um exemplo de alguém que Cristo ama. Ou seja, é alguém que o Senhor dá a sua vida por ele. Se você dá a sua vida por algo, então definitivamente aí está
algo que você ama. O Senhor Jesus ama as ovelhas que o Pai lhe deu. Ama e ora por elas, intercede pelas ovelhas, intercede pelos crentes, intercede pela igreja. E a principal obra que o Senhor Jesus está realizando neste mundo é exatamente edificando a sua igreja. Com o seu evangelho, Ele está chamando do mundo homens e mulheres para estarem com Ele, para serem dele, como Pedro foi um dia chamado. E de fato, esses são amados pelo Pai e amados por Cristo. Ele dá a sua vida por eles. E se você é alguém que já pode dizer, eu sou de Cristo, então saiba, você foi amado desde a eternidade. Pode-se dizer para você, com amor eterno, eu te amei, com cordas de benignidade, eu te atraí. Então, não há nada que expresse tanto o amor de Cristo quanto a sua igreja. A ponto de Jesus dar a sua vida por ela. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Atos capítulo 20, que a igreja de Deus, observe, a igreja de Deus, 20 e 28, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí você vai se perguntar, como é? Deus tem sangue? A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja que Cristo comprou. E agora, depois desse trajeto em que Cristo já foi à cruz, Cristo vem e dá o peixe, dá o pão aos seus apóstolos junto ao mar de Tiberíades. Jesus faz uma pergunta a Pedro, dirigida aos seus afetos, à sua identidade, à sua relação com ele. E a pergunta que Cristo faz a Pedro, tríplice, 3 vezes, ecoada, repetida, é: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz assim, agora observe: pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo muito simplesmente que a forma prática em que o amor de Pedro por ele se expressa é a forma como Pedro lida com aquilo que Cristo ama. A saber, se Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, então, quando Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Então o Senhor diz: então, ame aquilo que eu amo. E aí é um ponto para nós, porque muitas das vezes nós achamos que podemos amar a Cristo e desprezar e simplesmente preterir e ignorar aquilo pelo qual o Senhor Jesus deu o seu sangue. Igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, se você é alguém que ama a Cristo, não há outra possibilidade senão você amar a igreja de Cristo e cuidar da igreja de Cristo e servir a igreja de Cristo. E se você acha que é possível divorciar uma coisa da outra, você ainda não entendeu
a obra de Cristo, que deu o seu sangue para redimir um povo e constituir este povo reino e sacerdote para Deus Pai. Então, se você quer amar a Cristo, se você professa amar a Cristo, ame a igreja de Cristo. Isso é muito importante. Porque há pessoas hoje que elas querem servir a Cristo, mas elas ainda não entenderam que Cristo deu a sua vida pela igreja e quer ter a igreja com Ele para sempre, quer preparar a noiva, quer proteger o rebanho. E há pessoas que acham que podem servir a Cristo, mas não querem a igreja de Cristo. Isso não é possível. Isto é em si mesmo uma contradição em termos. Você, se quiser amar e servir ao Senhor, você precisa estar no processo ao qual Cristo está engajado, que é a edificação da sua igreja nesse mundo, entendeu? Você precisa estar nesse processo. Não basta você estar na sua casa, lá indiferente, simplesmente fazendo as suas leituras avulsas pela internet, ou simplesmente sendo um crente ali em casa, distante. Você quer o seu Cristo, mas você não quer a igreja. Mas observa, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Lá no Espírito Santo, pastoreei uma família. E aquele pai viu a sua filha ir embora para o Rio de Janeiro e deixou 2 crianças, 2 netos. E a experiência daquele senhor de amar aquela filha foi cuidar daquelas crianças. Criou aquelas 2 crianças como se fossem seus 2 netos, como se fossem seus filhos. Porque quando a gente ama alguém, a gente cuida daquilo que pertence a tal pessoa. A relação de amor é uma relação prática. Até que um dia aquela filha voltou e viu ali que a expressão de amor do seu pai por ela se deu absolutamente na constância, fidelidade prática do cuidado que o pai teve com os seus filhos. Quando ela caiu em si, na condição de arrependimento. Você quer amar a Cristo? Você ama a Cristo? Imagine que nesta noite o Senhor Jesus tenha com você essa conversa identitária tão fundamental. Jesus não estará perguntando aqui se você tem uma história toda bonita, porque certamente, como a de Pedro, ninguém aqui tem uma história toda irretocável. Porque nós somos pecadores, como nós vimos ontem e vamos ver um pouquinho amanhã. Mas, na noite de hoje, importa para nós essa pergunta tão essencial. O Senhor Jesus olha para você com a sua história que Ele conhece, como disse Pedro, conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O Senhor Jesus olha para você e pergunta: tu me amas? E aí você vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai perguntar: e como você lida com aquilo que eu amo neste mundo, pelo qual eu dei a minha vida, dei o meu sangue, estou edificando, enviei o meu Espírito, disse
ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus diz: e eis que eu estou convosco. Convosco. Ora, se Jesus está no processo de edificação da sua igreja, e essa é a sua obra nesse tempo, entre a sua primeira e segunda vinda, Ele está preparando a sua noiva, esse edifício, a família de Deus, o povo santo, esse povo da aliança. Se este é o nosso, se esse é o trabalho de Cristo, esse deve ser também o meu e o seu trabalho, nós que amamos a Cristo. Você deve ser alguém que, como Cristo, dê a vida pela igreja. Cuide, ore, perdoe, ensine, esteja presente, agradeça, honre a igreja. Exatamente a igreja que muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas é melhor não ir na igreja não, porque lá na igreja é tudo falso. O meu avô diria: tem lugar para mais um. Mas eu não direi isso. Eu diria: então você vai exercer o perdão. O amor é paciente, é benigno, é compassivo, não arde e não se ufana, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Seja humilde e ame a igreja e faça você a diferença que precisa ser feita. Ame a igreja, porque você não tenha dúvidas, Cristo a ama e deu a sua vida por ela. Quando você levantar aquele dia, estiver frio aqui em Lafayette, você falar assim: ah, eu acho que hoje eu não vou à igreja não. Esse edredom e essa cama tão quentinha e eu vou ficar aqui. Você tem de fato uma boa razão para ficar em casa, porque a casa da gente é confortável, a gente quer dormir. Mas se você vai encontrar provavelmente uma razão para estar com a igreja, é que ali essa relação de amor fraterno entre eu e os irmãos, e nós e Cristo, e Ele está presente, ama a igreja, e eu edifico o meu irmão, e nós ensinamos uns aos outros e nos encorajamos mutuamente. Nisso nós estamos expressando o nosso amor a Cristo. Quando você canta junto com a igreja, quando você ora junto com a igreja, quando você diz ao pastor: pastor, muito obrigado pelo seu trabalho, ou você diz: irmão, que bom que você está aqui nessa igreja, você veio, você é importante para nós, você é parte de nós, você é parte, membro, parte desse corpo que somos nós. Você está cuidando da expressão maior da graça de Deus nesse mundo. Porque a igreja, irmãos, é a grande expressão material, visível, da graça de Deus em Cristo nesse mundo. Pecadores, quem Deus chama, redime para ser o seu povo. Isso é a expressão da graça. A igreja é um patrimônio da graça do Senhor. Então, eu quero incentivar você a estabelecer a sua identidade com Cristo, fazer-se mais prático no seu amor às demais ovelhas de Cristo, ajudando,
cuidando e amando o povo de Deus, o povo que Cristo ama com amor eterno, com amor gracioso, a ponto de dar o sangue. Esse Cristo deu o sangue pela igreja. Nós devemos amá-lo, amando aquilo que Ele ama. Ame o que Deus, o que Cristo ama. E não viva indiferente à igreja do Senhor. Ao contrário. Se você está aqui e você está aproximando-se do Senhor Jesus, eles querem incentivar você a encontrar um povo em que você possa dizer: aqui está um povo de Cristo Jesus. E ali você estreitar a sua comunhão, estudar a palavra, louvar, servir juntos. Você não vai encontrar um povo totalmente perfeito, mas você vai poder encontrar um povo que é capaz de, à luz dos seus próprios fracassos, verdadeiramente confessar: Senhor Jesus, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que nós te amamos. A Igreja Batista aqui, histórica em Lafayette, pode não ser perfeita, provavelmente não seja, mas esses homens e mulheres que aqui estão dizendo a Cristo, com os seus gestos, com a sua comunhão: Senhor Jesus, nós te amamos. E porque te amamos, estamos aqui amando aquilo que tu amas. Não fique aí como uma ovelha sem rebanho. Encontre um lugar, encontre um povo para servir junto a Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.